Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, 30 de dezembro, que costumeiramente não temos mais jogos. Na verdade temos aqueles jogos, né, festivos, mas um 2020 completamente fora de qualquer tipo de previsão. 2020, para a maioria dos seres humanos do planeta, 2020 ruim. 2020 que ninguém queria. 2020 que ninguém vai querer lembrar, pelo menos a grande maioria. Alguns lucraram com a desgraça alheia. Pode ter certeza que teve gente que lucrou com a desgraça alheia. Vai pagar um dia por isso. Ou vão pagar por isso. Teve gente que, apesar de tudo que aconteceu em 2020, conseguiu vitórias de maneira honesta, sem pisar em ninguém. Mas na grande maioria, 2020 é um ano que a grande maioria não vai querer lembrar. Então eu já desejo de cara um grande 2021 para todos nós. Precisamos. Depois de um 2020 do jeito que está sendo, que ainda não acabou, precisamos de um 2021 para respirar. Precisamos. O ser humano tem que ajudar, esse que é o problema. Quando o ser humano tem que ajudar, aí é que mora o perigo. Mas esperança é a última que morre. E tivemos jogos nesta quarta-feira. Segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil 2020. Jogos no mesmo horário. Numa partida, América Mineiro e Palmeiras. Jogo, mando de campo do América Mineiro. Não deu para o América Mineiro. Fez a Copa do Brasil extraordinária. O Lisca, sensacional. O América Mineiro tá com as mãos, com quase tudo. Se não tiver já classificado na Série B para a Série A de 2021. Parabéns ao Lisca. Mas se classificou para a final Palmeiras. E o outro jogo foi entre São Paulo e Grêmio. O jogo que eu vi e vou fazer o meu comentário agora. Neste jogo saiu o outro finalista. A vantagem era do Grêmio, porque ganhou em casa de 1-0. E esta vantagem conseguida em casa pelo Grêmio levou o Grêmio a mais uma final da Copa do Brasil. Teremos Grêmio e Palmeiras, ou Palmeiras e Grêmio, que ainda vai ter o sorteio do mando de campo. E é desse jogo que a gente vai falar. Não Grêmio e Palmeiras, ainda vai ter, mas de São Paulo 0, Grêmio também 0, classificado o tricolor gaúcho. Então vamos para a vinheta e após a vinheta vamos falar da classificação do Grêmio ou, como preferir, da desclassificação do São Paulo. Eu prefiro falar a classificação do Grêmio, tá? Não estou desmerecendo o São Paulo, mas a gente tem que falar de quem se classificou. E dar alguns pitacos sobre algumas coisas que eu já tinha visto no São Paulo lá atrás, que aconteceram de novo, e no final do jogo ficou muito nítido. Mas daí eu também entendo, por causa da eliminação, jogadores, treinadores acabam extrapolando um pouco além da conta. Então peço a você, meu amigo torcedor tricolor paulista, está bolado, porque
vamos ser honestos, o São Paulo ainda não ganhou absolutamente nada em 2020. Tem tudo para ganhar um brasileiro, mas ainda não ganhou. E o Grêmio, que tá aí, ninguém fala, mexe, é isso, é aquilo, mais uma final. Tem que aturar o Renato Gaúcho. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você diz lá o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, de azul aqui embaixo você pode se tornar membro. Então vamos para a vinheta, para rapidamente a gente falar sobre a classificação do Grêmio. Roda a vinheta. Então, galera, o Grêmio conseguiu a vantagem em casa, 1-0. Vai para o jogo em São Paulo com a vantagem mínima. O São Paulo fazer 1-0 já levava para os pênaltis. São Paulo muito confiante, 7 pontos na frente no Campeonato Brasileiro. Já estão falando que o São Paulo já é o campeão brasileiro. A imprensa paulista, que é a grande maioria dos canais, tanto abertos quanto fechados, já dão São Paulo como campeão. Mas a Copa do Brasil é mata-mata. E o São Paulo foi bem nos mata-mata. Principalmente no jogo contra o Flamengo, né? Esse jogo contra o Flamengo talvez tenha dado uma falsa realidade, uma falsa sensação para a torcida do São Paulo e principalmente para os jogadores do São Paulo. O fato de ter eliminado o Flamengo do jeito que foi, eu vi em alguns jogos do São Paulo, e não é hoje que eu estou falando já há algum tempo, é só pegar meus vídeos, alguns jogadores com uma certa soberba em alguns jogos, principalmente quando as coisas não saem do jeito que o São Paulo quer. Você vê alguns jogadores fora do prumo. E como eu disse, o São Paulo é um time que vem jogando bem, mas é um time muito encaixadinho. Se você perder 2 ou 3 peças, a coisa dá uma desandada. Hoje não teve o Reinaldo, que faz uma falta monstruosa, que quase todas as jogadas é pelo lado dele. Não tem o Luciano de novo. Mas eu vou ser bem sincero, o Reinaldo fez muito mais falta do que o Luciano. E aquele jogo contra o Flamengo causou essa falsa impressão. Porque o São Paulo não é um time imbatível. Bom time? Bom time. Tá jogando bem? Tá jogando bem. Mas tem uma certa dificuldade, como a grande maioria dos times tem, quando joga com um time mais fechado. Porque o São Paulo toca muito rápido, mas ele precisa de um certo espaço. E ele precisa, para que seu esquema funcione, que o time adversário erre. Porque o São Paulo trabalha muito no erro do adversário. Se o time jogar muito encaixadinho, muito certinho, não dá brecha para erro, dificulta muito para o São Paulo. Não é que o São Paulo não vai criar, mas vai dificultar muito para o São Paulo. E foi isso que o Grêmio fez. O Grêmio amarrou o jogo e procurou errar o mínimo possível. O que eu quero dizer? Taticamente, o Renato foi melhor do que o Diniz.
O São Paulo não tem outra maneira de jogar. O São Paulo joga de um jeito. Daqui a pouco vão começar a contestar o Diniz, porque tem que ter variação. Ele não teve o Luciano, ele botou o Tietê, que funcionou num outro jogo. Hoje já não funcionou. E um outro detalhe, meu amigo torcedor de São Paulo. O São Paulo é o time a ser batido, então tá todo mundo olhando pro esquema do Diniz. Vai dificultar. Se não tiver mais variação e se não tiver peças no elenco para mudar um pouco o time, o São Paulo daqui a pouco vai ficar um time mais fácil de ser marcado. Isso acontece com qualquer um. Qualquer time que está no topo é assim. Só que tem que ter variação. E o São Paulo não teve variação hoje contra o Grêmio. O Grêmio equiparou na vontade e ganhou na qualidade tática. O Renato mudou o jeito do Grêmio jogar para enfrentar o São Paulo. Então o São Paulo criou algumas coisas? Criou. Mas quem meteu uma bola na trave foi o Grêmio. O Grêmio se fechou, diminuiu o espaço, não quis brincar lá atrás. De vez em quando que o goleiro do Grêmio parece que não fazia o que o Renato estava mandando. Tentava inventar um pouquinho. Tentou explorar com o PP, mas tanto o PP quanto o Wallace estavam marcando mais. Diego Souza ali na frente fazendo pivô, segurando a bola, cavando as faltas. Pierre tentando circular de um lado para o outro. O Grêmio fez uma partida tática de acordo com o resultado que ele precisava. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo diz que final não se joga, final se conquista, não é isso? Eu vou falar a mesma coisa. Semifinal não se joga, semifinal se conquista. E o Grêmio conquistou. O Grêmio é campeão gaúcho. Foi eliminado na Libertadores, de uma maneira até estranha, assim, em relação ao Santos. Mas recuperou na Copa do Brasil e está na final. E está bem na tabela do Campeonato Brasileiro também. E o São Paulo até o momento ganhou o quê? Nada. Tem um futebol legal de se ver, mas não ganhou. E o que vai ficar para a história é a conquista. A não ser que você faça um futebol espetacular, igual aquela seleção de 82 que não ganhou, mas é lembrado por todos. Eu acho que não se chega a tanto o futebol de São Paulo. Não estou menosprezando. Mas pela expectativa que o São Paulo tinha, por causa do seu futebol no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que os jogadores tinham que ter mesmo a confiança que iam chegar à final. Só que não aconteceu. Não aconteceu porque semifinal não se joga, semifinal se conquista. E o Grêmio mostrou a sua força. Um time copeiro. O Grêmio jogou de acordo com o seu resultado. E o São Paulo teve dificuldade de criação. E quando tem dificuldade de criação, alguns jogadores se irritam com mais facilidade. O Daniel Alves é um desses. Se irrita com muita facilidade. Como eu falei, o Reinaldo fez muita falta. O time, quando não está conseguindo resultado, as mexidas geralmente do Diniz descaracterizam um pouco o time. E fica muito no lavantu, no bumba meu boi. Vamos do jeito que dá. Aí desorganiza mais e facilita para quem está marcando. Não estou desmerecendo o Diniz. Eu quero que o Diniz se torne um dos maiores técnicos do Brasil porque ele merece. Porque ele é ofensivo e eu gosto disso. Mas ele vai ter que aprender. E nessa fila, o Renato está muito na frente. Muito na frente. O Grêmio foi malandro. O Grêmio foi esperto. O Grêmio quebrou o jogo
cadenciou o jogo. O primeiro tempo, em momento nenhum, o São Paulo conseguiu acelerar o jogo. O jogo ficou morno o tempo inteiro, do jeito que o Grêmio queria. O São Paulo não conseguiu sair da armadilha do Grêmio. Segundo tempo, muita vontade, mas vontade o Grêmio também tinha. E muita. Era quase uma questão de honra para os jogadores do Grêmio. E o São Paulo, você vê que alguns jogadores estavam ficando nitidamente irritados porque não estavam conseguindo o que imaginavam que ia conseguir. Então, taticamente, o Grêmio amarrou o São Paulo. E no final do jogo, um tumulto, porque achavam que o juiz tinha que dar mais tempo do que deu. Também achei que tinha que dar um pouquinho mais tempo. Diniz perdeu completamente a estribeira, foi expulso. O Trellis, que não joga absolutamente nada, foi expulso. Pelo menos para isso ele serviu, para ser expulso. Um tumulto generalizado, que a polícia teve que se meter. Muito também pela eliminação, mas muito daquilo ali é pelo fato, aí é que eu vou voltar ao que eu falei, da eliminação, da forma como o São Paulo eliminou o Flamengo, causou como é que eu vou falar? Causou uma sensação no time do São Paulo que a partir do momento que ganhou do Flamengo ia ganhar de todo mundo. E quando isso não acontece, demora, fica difícil para aceitar. Ah, pô, tá querendo... Não tô falando que o Flamengo era imbatível, muito pelo contrário, o Flamengo tá meia boca. Mas era o time a ser batido. Era o campeão brasileiro, ainda é o campeão brasileiro, que não acabou. É o atual campeão da Libertadores, porque ainda não acabou. Então causou essa falsa sensação. E eu disse na semifinal, quando bateu o jogo São Paulo e Grêmio, eu disse, o São Paulo tem que abrir o olho, porque o Grêmio não é a molezinha que foi o Flamengo. Eu disse lá atrás, é só pegar meus vídeos. Falei, o São Paulo tem que abrir o olho. O Grêmio não é a molezinha que foi o Flamengo, porque o jogo do Flamengo se encaixava perfeitamente com o do São Paulo deitou e rolou. Eu disse. Isso eu posso bater no espelho e dizer. Eu falei. E aconteceu. Estava torcendo contra? Não, não estava torcendo contra, como alguns torcedores de São Paulo falaram, não estava torcendo contra. Só que eu senti isso com alguns... Se o Reinaldo tivesse em campo, ele ia ajudar mais. Mas se a coisa não tivesse acontecendo, o Reinaldo é um daqueles que ficam muito incomodados quando o São Paulo não está conseguindo as coisas. E o Reinaldo é um daqueles que eu vi em alguns jogos de sapatinho alto. Mas joga muita bola. Eu acho que até merece uma convocaçãozinha à seleção brasileira. Mas algumas coisas acontecem e esse jogo, que eu falei, causou essa falsa impressão. O time do São Paulo é ruim? Não. Tem tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo só vai perder o Campeonato Brasileiro para ele mesmo. Mas não é imbatível. E os outros times já estão marcando como é que joga o São Paulo. Porque o São Paulo joga em triangulações direto. Se você tirar o espaço, essa triangulação diminui. Aí dificulta. E o São Paulo precisa jogar no erro do adversário. Mas não deu pro São Paulo. E deu pro Grêmio. Valente, guerreiro, batalhador e imortal. Mostrou que tem camisa e é copeiro. E não era a molezinha que eu disse que não ia ser. Parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns ao Grêmio. Vai jogar agora a final contra o Palmeiras. É um time que tem qualidade, mas é um time que tem uma tática um pouco mais normal, porque a do Diniz é bem ousada.
porém é única. O Palmeiras tem uma tática mais conhecida, mas tem um pouco mais de variação. Não estou falando que o São Paulo é ruim, mas a tática do São Paulo é única, tem muito pouca variação. Por quê? Porque as peças que o São Paulo tem fazem variar pouco o time. Diferente do Palmeiras, que é um time mais cadenciado, mas tem jogadores que podem mudar um pouco o estilo. O Palmeiras é muito mais parecido com o Grêmio, na minha visão. São bons jogos. Isso a gente vai falar lá na frente. Então, parabéns a Renato Gaúcho, torcida, jogadores, que vibraram. E o Diego Souza deu uma entrevista quase chorando de emoção pela classificação. Porque aquela eliminação pro Santos doeu. Doeu e doeu muito nos jogadores do Grêmio. Não deu pro São Paulo, agora é a disputa do Campeonato Brasileiro. Só faltam 11 rodadas. Na verdade, pro São Paulo faltam 9. Se ganhar 9, é campeão. Isso se quem está atrás não perder ponto, que vai perder ponto. Porque Flamengo e Atlético Mineiro, sinceramente, vou dizer, meu amigo torcedor do São Paulo, São Paulo só perde o título brasileiro se quiser. Só perde para ele mesmo. A não ser que essa eliminação cause um problema psicológico muito grande no time do São Paulo e eles entreguem o ouro. Mas o título está na mão do São Paulo. E o Grêmio, final da Copa do Brasil, que é 2021. Deve ser lá para fevereiro, acho, sei lá. E o Grêmio seguindo aí o Campeonato Brasileiro também, porque tem que estar lá entre os primeiros, porque não tem garantia que vai ganhar do Palmeiras e vai ser campeão da Copa do Brasil, para também estar na próxima Libertadores. Parabéns ao Grêmio. Foi tático e copeiro, brioso, imortal. Parabéns ao Tricolor Gaúcho. Mais uma final. Tamo junto. Fui. Feliz 2021. A gente precisa. Fui.